Hoje, no programa Espaço Cidadão, vamos conversar com o senador Jorge Cajuru. O senador Jorge Cajuru é do PSB de Goiás e conosco vai falar sobre sua atuação parlamentar, também sobre a questão do placar governo e oposição no Senado e ainda sobre as perspectivas de fim da reeleição para o poder executivo com mandato de 5 anos. Eu inicio dando as boas-vindas ao senador Jorge Cajuru ao nosso Espaço Cidadão. Bem-vindo, senador. Bom, Robson Carvalho, inicialmente o meu respeito a teu trabalho, minha admiração e Deus e saúde a todos que acompanham esse quarteto de comunicação com audiência nacional, a TVT, a Band, o Portal UOL, o Portal Congresso em Foco, todos merecem também o meu respeito. Estou à sua disposição com o maior prazer. Obrigado, senador. Um prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista perguntando sobre o que é que o senhor poderia destacar, né, em relação a essa novidade, né, já de imediato. Teremos aí como o primeiro projeto a ser apresentado, né, a ser colocado para discussão, para votação pelo senador já reeleito Rodrigo Pacheco, que vai tratar de um ponto importante, né, que muitas pessoas falam sobre isso, que é a possibilidade de fim da reeleição no Poder Executivo, senador. Bem, Robson e senhoras e senhores, meus únicos patrões, eu fiquei muito feliz ontem na reunião dos líderes do Senado. Eu sou um dos líderes pelo histórico PSB, de 80 anos, quando o presidente Rodrigo Pacheco cumpriu a sua palavra dada em plenário no ano passado. A primeira propositura do ano para se colocar em discussão no plenário e em votação será a minha PEC, de minha autoria, histórica ela, que propõe o fim da reeleição nos poderes executivos para prefeitos, governadores e presidentes da República. A minha proposta, Robson, é o mandato de 4 anos ganhar mais um ano, ou seja, o mandato, então, a partir de 2030 só, seria de 5 anos. 5 anos. O projeto meu é esse, a minha PEC é essa. E depois de 5 anos, sem o direito da reeleição. Começo por aí a minha proposta e penso que o ideal é avançarmos nessa minha PEC histórica com os demais senadores e senadoras, tentando o fim de eleição a cada 2 anos. Ou seja, todas as eleições apenas juntas de 4, aí no caso, para presidente, governador e prefeito, há 5 anos, o mandato. Mas, enfim, o fim dessa coisa aberrativa que ninguém concorda no Brasil, obviamente, que é a eleição a cada 2 anos, Robson. Eu tenho certeza que você concorda. E é isso que o presidente Rodrigo Pacheco deixou claro ontem como a nossa primeira ação neste ano, já neste mês de março. Muito importante, senador. E nós sabemos, né, que quando um prefeito, governador, presidente começa a alinhar o barco, né, para começar a navegar, já iniciam as turbulências, né, porque vem as eleições municipais e, na sequência, depois das eleições municipais, já começa a tentativa de reeleição desses governadores, prefeitos, desses governadores e presidente também, no caso, né? E realmente é muito importante que a gente tenha essa possibilidade de fim da reeleição com mandato de 5 anos e, mais especialmente ainda, que haja a coincidência das eleições, para que quem for eleito, né, tenha um tempo para conseguir realmente governar. E isso, senador, e aí eu lhe parabenizo pela iniciativa, traz algo muito importante também, que é aquela história de usar mandatos como trampolim. Eu me elejo vereador, aproveito os 2 anos do mandato como vereador para tentar, já na outra, sem cumprir o mandato de vereador, ir para deputado estadual. Às vezes, o contrário também
né? Você se elegeu para deputado federal ou senador, daqui a pouco renuncia para tentar ser prefeito ou para ir para um outro cargo, né? Então, é muito importante realmente que a gente tenha uma boa discussão sobre esse assunto e, quem sabe, aprovação. E aí eu lhe pergunto, senador Jorge Cajuru, o Porque, que é o que o senhor... Robson, Sim, pode falar, não, só senador. rapidamente, me perdoe, só algo que quero acrescentar. A sociedade brasileira, Robson Carvalho, e vocês aí do outro lado, fiquem com suas opiniões, mas ela já viu que a reeleição no Poder Executivo, desde Fernando Henrique Cardoso, é 100% o caminho para a corrupção. É inevitável, numa reeleição, não haver corrupção. Portanto, você tendo um mandato de 5 anos, você tem a chance de fazer história, de fazer diferença numa gestão com um prazo ideal, 5 anos. Agora, reeleição no Brasil não dá. Reeleição rima com corrupção. Senador Jorge Cajuru, e quais as chances de, após uma ampla discussão no Senado, de que esse projeto seja aprovado? Eu tenho certeza absoluta que ele será aprovado. Eu conversei com os principais líderes do Senado, os nomes mais importantes e mais respeitados em suas bancadas, e eu vi unanimidade. Alguns, como Jader Barbalho, ele deseja fazer uma emenda, mas concorda com a minha PEC, com a minha proposta. O senador Rogério Marinho também concorda, mas quer fazer emenda. Emendas serão aceitadas, evidentemente, de acordo com o conteúdo de cada uma. Agora, que a proposta de minha autoria em si terá aprovação pela primeira vez na história do país, eu não tenho nenhuma dúvida. É para ficar na história o fim da reeleição no Executivo. Senador Jorge Cajuru, e esse tipo de proposta, ele vai tramitar, vai a plenário, vai para votação através de que tipo, digamos assim, de instrumento legislativo? Vai ser uma PEC, vai ser um projeto de lei? E se é um tipo de assunto que encerra no Senado ou se ele ainda desce para a Câmara? Não, primeiro, ele é aprovado no Senado como uma PEC, emenda constitucional, e aí vai para a Câmara. Essa é a tramitação normal. O presidente Rodrigo Pacheco já quer no plenário, mas poderá antes passar pela CCJ, não sei quem vai ser o presidente dela, ou o Davi Alcolumbre ou o Carlos Portinho, os dois concordam com a minha proposta, portanto, não faz diferença se passar inicialmente pela CCJ e depois para o plenário. Perfeito. Senador Jorge Cajuru, como é que está hoje, na sua visão, né, a situação do placar entre governo e oposição no Senado Federal? O placar, Robson Carvalho, é o placar da eleição de 49 a 32. São 49 na base do governo Lula e 32 oposicionistas, a maioria bolsonaristas. Já os 49 que apoiam a base do governo Lula não são, em maioria, lulistas, né? São ou independentes ou de partidos que preferiram apoiar o Brasil, que preferiram serem patriotas e não jogar contra o país. Porque ser contra o governo Lula é, para mim, ou fanatismo ou não amar o país. Agora, você discordar do governo Lula nas suas ações é outra coisa. Portanto, é um placar favorável à situação, a base do governo vai continuar assim. A princípio, pela reunião de ontem dos líderes no Senado, em que eu estava presente, eu senti a vontade de pacificação. Eu achei muito bonito, de uma harmonia, de uma convivência boa, sem agressão, sem desqualificar colega, até porque, para discordar, a gente não precisa desqualificar ninguém. Eu penso que aquela tensão que houve na eleição,
com o combate nas redes sociais de bolsonaristas que não admitiam um senador votar em Rodrigo Pacheco. E eu respeito os bolsonaristas que fizeram esse trabalho. Agora, eles precisam também entender que cada um tem a sua opinião. Que você não pode ser forçado a ter uma opinião de uma outra pessoa. Você pode concordar com várias opiniões e sugestões de pessoas que acompanham o seu mandato. Agora, você tem que ter opinião própria. Você não pode se basear em rede social para escolher o que é melhor para o Brasil. Rede social onde muitas vezes nós temos robôs, nós temos fakes, né, que acabam influenciando não só o debate público, mas muitas vezes a tomada de decisão em várias instâncias da política, né, desde câmaras municipais, assembleias legislativas e Congresso Nacional com Câmara e Senado, né, senador? Você tem toda a razão, Robson Carvalho. Eu tenho a minha postura. Qual é? Eu não discuto, não brigo, cada um dá a sua opinião. Se a opinião nas minhas redes sociais for desrespeitosa, porque tem gente que manda mensagem desejando a sua morte, que você morra, que você fique cego, aí não dá. Aí realmente o nível fica subterrâneo. Aí é melhor você... Porque a tua rede social, ela é a sua casa. Portanto, entra na sua casa quem tiver um pouco de educação para conversar com você e até para discordar de você. Agora, se baixar o nível no desrespeito, aí saia da minha casa. Por favor, a porta está aí. Não entre aqui mais. É assim que eu costumo agir, não vou mudar. Agora, ficar trocando ofensas, ficar discutindo, porque tem gente que faz, tem parlamentar que recebe um xingamento e devolve o xingamento. Eu não faço isso, eu não perco tempo, eu não discuto por baixo, eu só discuto por cima. É isso que eu penso e assim vou seguir. E nesse cenário, senador, qual é a sua posição na hora que chegar para discussão e para votação um projeto de lei ou uma PEC, né, que se tente regulamentar a atividade das empresas privadas de comunicação, que são as plataformas de rede e mídias sociais digitais. São empresas, inclusive, estrangeiras. Isso já tem acontecido em várias partes do mundo, inclusive nos Estados Unidos. E qual é a sua visão a respeito nesse caso, senador? Bom, eu sou o Voltaire. Eu posso discordar, não concordar com nenhuma de suas palavras, mas as defenderei até a morte, o seu direito de dizê-las. Isso é Voltaire. Regulamentar a mídia é um assunto que precisa ser discutido, esclarecido para a opinião pública e para todos os veículos de comunicação. Haja responsabilidade do que você publica, do que você posta, do que você fala em todos os veículos, sejam quais forem. E essa responsabilidade, ela tem que ser, na minha opinião, jurídica. Se você não concorda, se você se sentiu ofendido, caluniado, injuriado, busque o seu direito na justiça e ela é quem decidirá se você tem razão ou não. Aquele que couber a responsabilidade, há uma punição. Se você não falou a verdade, se você inventou, se você criou um fake news, você precisa ser punido. Ponto. Agora, a ameaça de fechar veículos de comunicação, de caçá-los, de processá-los sem nenhum embasamento, aí tem limites. É como há, por exemplo, senador, né? E aí é importante destacar que há uma diferença entre censura, que não é o caso, que ninguém defende isso, e regulamentação, porque a liberdade de expressão, opinião e pensamento é diferente, por exemplo, da liberdade de agressão. Tudo bem Claro. discordar, colocar uma opinião em contrário, mas a liberdade de agressão, de xingamento, de disseminar conscientemente notícia falsa, especialmente em áreas tão fundamentais como a área da saúde, como que a gente vê em relação à vacina e outras coisas, né? Me parece que aí tem que haver uma regulamentação, né? Como na hora que tem algo que seja publicado errado, não intencionalmente no veículo de comunicação tradicional, como rádio, TV, jornal, há uma punição, me parece que o mesmo deve haver
para disciplinar nesse tipo de comportamento, né, que acontece utilizando-se como instrumento essas redes e mídias sociais digitais. O senhor acha que dá para pensar por aí também? Penso como você, Robson Carvalho, e vou além. Eu que acostumei em 40 anos de carreira nacional, na televisão brasileira, no rádio, com o futebol. Houve limite, porque antes não havia regra, não havia punição às torcidas organizadas no futebol brasileiro. Você via morte em estádios da forma mais cruel, né? Você via o sujeito com um pedaço de pau simplesmente matando um outro torcedor do outro time, num Fla-Flu, num Atlético e Cruzeiro, num Grenal, num Bavi, num Palmeiras e Corinthians, São Paulo e Corinthians, matando mesmo, né? A, a, a paulada na cabeça era até morrer. Eu vi isso ao vivo no Mineirão, numa briga de torcida organizada. E vi várias vezes na minha vida. No Pacaembu, tem aquela cena da Taça São Paulo de Júnior que não sai da minha cabeça até hoje. O torcedor no alambrado, a maneira como ele morreu. Isso, felizmente, no futebol acabou. Ou diminuiu bem, bem mesmo, né? Ainda não 100%, mas demais. Só que a política, nesses últimos 4 anos, com o ódio implantado nela, conseguiu superar o clima de torcidas organizadas, né? Esse amor e ódio. Então, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. Eu vi mães brigando com filhos para valer, de não conversarem mais. Irmão com irmã. Eu vi divórcios de amigos de infância, porque a esposa, amiga minha de infância, era Lula, o marido Bolsonaro. A que ponto chegamos? Pelo amor de Deus, velho. Então, isso é que precisa ter um basta. Senador, e que outro ponto o senhor poderia destacar de sua atuação parlamentar? Algum projeto de lei que o senhor já tenha apresentado ao longo desse primeiro período do mandato que o senhor já chegou a cumprir? Robson Carvalho, primeiro, obrigado por esse espaço que você permite que eu dê satisfação aos goianos e goianas e a todo o Brasil como senador da República. Eu sou, orgulhosamente, o senador de maior número de projetos. São 173 projetos em 4 anos de mandato. Sou campeão absoluto na história do Senado, não é nessa legislatura. Ninguém nunca apresentou tantos projetos de lei e PECs como eu. Minha obrigação, nada mais, mas que a sociedade saiba, que a opinião pública tenha conhecimento disso. Também sou o senador da República que mais usou a tribuna em 4 anos de mandato, porque sou atuante. Em 4 anos, só faltei 4 vezes, as 4 porque eu estava na UTI do Hospital Sírio, por ter tido um AVC no plenário, no dia 19 de novembro de 2019. Depois eu tive uma Covid, mas felizmente fui internado numa sexta-feira, dia que não tem sessão. Fiquei sábado, domingo e segunda, e na terça, que tem sessão, eu já voltei a trabalhar porque me curei da Covid. Portanto, sou o campeão de presenças também. Isso me orgulha muito. Eu faço questão, eu trabalho de verdade, até porque eu vivo do meu salário, eu não tenho outra renda, eu tenho que trabalhar. Comigo, a minha equipe não tem 45 dias de férias, como todos têm aqui no Senado Federal, em julho e em janeiro. A minha equipe só tem 30 dias de férias, como todo trabalhador tem. E eu também, eu não chego nem a 30. O primeiro ano que eu consegui chegar a 15 dias de férias foi esse agora de janeiro. Os anteriores eu trabalhei praticamente todo o mês de janeiro. O meu gabinete abre 7 horas da manhã e não tem hora para fechar. Todo dia, de segunda a sexta, o gabinete 10 do Senado Federal. A minha equipe trabalha de verdade. Esse meu mandato é pautado por isso e por proposituras interessantes. Pela primeira vez na história do Brasil, um parlamentar apresentou um projeto para os diabéticos. E eu criei os primeiros centros diabéticos do Brasil em Goiás, começando com Goiânia e Rio Verde, e agora outras cidades do interior que terão a inauguração de um centro diabético referencial e completo. Tanto que Romário quer fazer o mesmo que eu fiz, a Mara Gabrilli em São Paulo, o Pacheco em Minas, o Girão em Fortaleza, o Oriovisto no Paraná, e outros querem
não me copiar, seguir o que eu fiz. O mesmo com doenças raras. Eu sou o primeiro senador e o parlamentar do Brasil na história a criar um hospital de doenças raras. Também sou o primeiro na história a criar um hospital do autismo, que são preocupações que eu tenho, causas que eu tenho e que a maioria dos políticos, Robson Carvalho, acha que isso não dá voto. Eu não fui eleito para fazer projeto que dê voto. Eu tenho a saúde como minha prioridade máxima. Sou senador do diabetes, do câncer, das cataratas, da visão das crianças, do CMEIs, das escolas para 1.000 alunos, padrão A, com quadra coberta, da hemodiálise, das cirurgias cataratas, eu já falei, não sei. Enfim, são 15 frentes de trabalho que eu tenho na saúde. Esse é o meu mandato até agora, e nesses 4 anos restantes, dos meus 8 anos de mandato como senador orgulhosamente escolhido e eleito pelo Estado de Goiás, a quem devo gratidão eterna, vão ser fundamentais, porque o que eu vou investir na saúde em Goiás, pode ter certeza absoluta, e comparar, nunca nenhum senador da história de Goiás investiu tanto na saúde. Eu não sou senador de trator, eu sou senador só de hospitais, maternidades, centros oftalmológicos, diabéticos, autismo, doenças raras, CIMEIs, educação, enfim, esse é o meu trabalho. Não me liguem pedindo reto escavadeira. O trator fica para Codevasf e o orçamento secreto, né, Sandro? E para muito picareta que precisa ir para a cadeia porque roubou na Codevasp. Né? Infelizmente, tem muita gente que o Ministério Público Federal já está atrás e vai ter surpresa logo, logo aí, né? Com gente que pegou dinheiro para valer mesmo, dinheiro público, com essa história de mandar maquinário, de mandar 1.000 tratores. Né? Ninguém é bobo, né? Quem Tem faz senador isso é envolvido porque com quer isso? 30% mesmo. Tem colega senador envolvido com isso, senador Cajuru? Com certeza tem. Eu vou esperar o Ministério Público Federal agir. Se o Ministério Federal não agir, eu vou denunciar com provas. Tenho, sim, Perfeito. infelizmente, colegas com isso. Senador Cajuru, e como é que está a situação de convivência, por exemplo, na Casa Legislativa, com alguns colegas, como, por exemplo, o senador ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro? Eu não tenho raiva de ninguém. O contrário do amor não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo. O esquecimento é a única vingança e o único perdão. Palavras do sábio argentino Jorge Luiz Borges na altura de sua cegueira. Eu as sigo. Eu tenho ótima convivência com todos, inclusive muitos bolsonaristas que até estão dividindo projetos comigo, me procuraram, como uma reserva moral desse país, que eu admiro muito, que é meu amigo, eu chamo de presidente, o presidente General Mourão. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conviver com quem pensa diferente de mim, porque há convergências no que pensamos. Então, vamos trabalhar nas convergências. Projetos que eu estou fazendo com companheiros da oposição. O senador Cleitinho, de Minas Gerais, por exemplo, me procurou, disse que é meu fã desde menino, que se inspira em mim, na comunicação. Eu fiquei muito orgulhoso. Em relação ao juiz Sérgio Moro, eu disse que preferia uma distância oceânica dele, mas numa boa, eu fiquei surpreso, porque eu enviei uma PEC para ele para saber se ele assinaria sobre a segunda instância. Ele assinou a minha PEC com a maior tranquilidade. Aí ele mandou uma dele para mim. Eu também assinei e mandei avisar o chefe de gabinete dele. Diga ao ex-juiz Sérgio Moro, agora senador, que eu mantenho as minhas divergências com ele em relação ao que ele fez com um amigo, no caso, muito amigo, né? Ele, Moro, foi muito amigo, do histórico e inigualável senador Álvaro Dias. Eu mantenho essas E divergências com foi o o Moro. senador que lhe deu o Agora, abrigo ser inimigo partidário, né? dele, ser inimigo dele eu não sou. A gente não se cumprimenta, mas se toca. Eu fui agradecer pela PEC, ele colocou a mão no meu ombro. Então, numa boa, sem raiva, sem ódio. Senador, estamos perto de finalizar a nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor compartilhasse conosco qual é a sua principal esperança para o Brasil com esse novo governo,
com essa página do passado que se tenta virar, né, rumo a que a gente tenha melhores condições de vida e mais dignas para o nosso povo brasileiro. O que é que o senhor enxerga daqui para frente como esperança? Robson Carvalho, sem pensar se você é direita ou esquerda, quem ama o Brasil tem que concordar com uma frase que se encaixa no perfil do presidente Lula: inserir o pobre no orçamento, com responsabilidade fiscal, responsabilidade social, com reforma tributária já, com arcabouço fiscal já, com os ricos, que são maioria, tendo maioria que eu falo nesse poder, porque a maioria não é rica, evidentemente, é a maioria absoluta. Esse poder das grandes fortunas terem tributação verdadeira, ou seja, se tirar mais de quem tem mais e quem tem menos pagar imposto menos. O meu projeto é para quem ganha até 5 salários mínimos não pagar imposto. O presidente Lula chegou agora a 2 salários mínimos para não pagar imposto. Isso já vai mudar a vida de 13 milhões de brasileiros, mas eu quero que o presidente Lula avance e chegue a 5 salários mínimos sem o direito de pagar imposto de renda. Então, é o país que eu quero ver feliz, com emprego, especialmente com emprego, com dignidade, com alimentação para seus filhos, para as crianças nas escolas, com o respeito que a gente tem que ter, principalmente pelas crianças, porque a nossa geração, Robson, ela para mim já está perdida. Eu estou com 60 anos, não sei a sua idade. A prioridade para mim é criança. 45 você não parece, com essa careca sua você parece 70. Mas brincadeira à parte... Pensava que você ia dizer que parecia 35, senador, você deu o dobro. A sua mulher te ama mesmo, hein? Mas aí é isso que eu quero paz, eu quero que exista oposição. A oposição é indispensável a uma democracia, mas ela precisa ter responsabilidade, ela não pode ser radical, né? Ela tem que fiscalizar, evidente que tem, quem é oposição, esse é o papel. E quem é da base do governo tem que saber aconselhar o governo quando erra. Eu, por exemplo, se eu pudesse conversar com o ministro Haddad, eu falaria muitas coisas para ele que eu não concordo, né? Acho que o Haddad é muito soberbo, né? Humildade zero. Agora, que ele tem competência, isso é indiscutível. Você querer dizer que o Haddad não tem competência, que ele não sabe nada de economia, aí não dá. Aí, para mim, chega, beira a ignorância. Agora, que ele tem que baixar um pouco mais a bola dele, tem. Eu sou da base do governo e eu falo, eu não sou puxa-saco, eu não sou bajulador. Não contem comigo para bajular, né? Eu, quando vou em reuniões do governo, eu não fico lá pedindo nada em troca. Perfeito? Muita gente, a maioria pede, ou seja, apoia o governo porque ganhou tantos cargos, porque ganhou isso, ganhou aquilo. Eu não tenho jeito do cara falar, o Cajuru me pediu isso. Qualquer coisa que eu pedi, eu vou dizer o que foi e toda a população vai concordar comigo porque foi um pedido justo. Então, esse é o país que eu quero, e o Brasil voltar a ter um crescimento econômico verdadeiro e um justo desenvolvimento social, Robson Carvalho. Agradeço a participação do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás. Seja sempre bem-vindo, senador, ao nosso Espaço Cidadão. Robson Carvalho, eu que agradeço, é um espaço precioso você falar em um quarteto de veículos de comunicação, a TVT, a Band, o portal UOL, o portal Congresso em Foco. É isso que a gente precisa, que às vezes é difícil na imprensa brasileira, que só dá espaço para quem quer falar o que ela, a imprensa, deseja. E, para mim, entrevista não é assim. Entrevista é você deixar a outra pessoa ter a liberdade de falar o que ela pensa, e não o que o jornalista pensa e ele querer me alienar. Eu não sou débil mental. Agradecidíssimo, Deus e saúde mesmo para todos e todas que acompanharam este momento especial dos meus 4 anos de carreira, uma entrevista diferenciada. Obrigado, senador. Obrigado a você, Robson Carvalho. Saúde para você e para a tua família.